Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast, aquele podcast para o empresário que quer crescer, quer mudar o seu negócio, escalar a sua vida, escalar a sua empresa. Então, se você não está acostumado a mexer nesse trau desse YouTube aí, aperta o sininho, clica na notificação para ficar e saber mais sobre o Be a Giant Podcast. O podcast que está aqui, a gente está para quantos episódios agora já nessa nova versão, Natália Freitas? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você está vendo esse podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste, a gente deve estar num... Ou nos escuta, a gente ainda pode estar num player de podcast. Que nos assiste ou que nos escuta. Exato, exatamente. 8 ou 10 episódios a gente deve estar batendo agora. 4 de novembro, 4 de dezembro, exatamente. Isso aí. A gente está indo para... Poxa. Muito bem, Natália Freitas. E sobre o que a gente vai falar hoje? A gente tem convidado hoje, né? Hoje temos convidada. Boa. Convidada. E aí, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu não sei se você sabe, mas eu venho no freestyle pra cá. Então, assim, Nath bola um assunto... Troca comigo, eu falei, beleza, vamos. A gente convida pessoas para participarem e estarem aqui com a gente. E aí a gente começa aqui no freestyle. Vai, Natália, qual é a boa hoje? Hoje nós vamos falar de uma coisa que é mais da minha praia. Pronto, mas... começou a puxar a sardinha, tá vendo? Aí você dá asa, já pronto, quer voar sozinho. Dá autonomia, voa. Vai, Natália. Vamos falar sobre branding. Construção de marcas. Boa. E temos uma convidada super especial, Yasmin Corbo. E aí, Yasmin? Diretamente de Cabo Frio. Ela veio no Rio de Janeiro, especialmente para gravar esse podcast. Isso aí, ó. Vim aqui, ó. Rio de Janeiro. Boa, carioca. Obrigado por você ter vindo. Legal demais ter você com a gente. Eu que agradeço o convite, estou super feliz. E você é minoria hoje, Cláudio. Tem criativa na mesa. Mas, ó, entendeu? se eu tivesse com 3 caras aqui, vocês duas iam ser minoria. Relaxa, fica tranquilo. Verdade. A gente ia ser minoria, vocês sempre são maioria. Fica tranquilo. É isso. E aí, Nath, qual é a pegada do branding que a gente vai falar? Porque branding é um negócio que, para pequena e média empresa, quando a gente olha para esse aspecto, o cara acha que não precisa se preocupar com essa história, né? Eu sempre gosto de começar, eu não sei nem que é isso que você vai falar, mas eu já vou cortar o seu roteiro já. Tudo bem. Eu já tô acostumado. Já pegou e jogou no lixo. Já joguei e tô acostumado. Porque, na verdade, é o seguinte... Quando você pensa, eu pelo menos penso em branding, marca, né, nessa história, eu enxergo que isso é uma jornada, né? Isso não necessariamente tem que começar e terminar ou andar do mesmo jeito. Isso é um processo, né? E eu gosto de olhar para marcas que vão se transformando ao longo do tempo, mas que não perdem a essência. Então, acho que... Eu não sei se é sobre isso que a gente vai falar, mas eu gosto de falar disso. Que marca pra mim ela pode mudar ao longo do tempo, o brand pode mudar, mas a essência não pode perder. É tipo aquilo, a pessoa é sempre a mesma, mas ela não pode... e ela pode mudar, cortar o cabelo, mudar a roupa e tal, mas no limite é ela mesma. É mais ou menos isso? Eu tenho uma... Faz sentido o que eu falei? Faz sentido. Vou condensar o que você falou em uma frase. Brand é uma estratégia de longo prazo. Boa. Ela serve ao curto prazo, serve ao médio prazo, mas é a construção de uma identidade, né? De algo maior do que, por exemplo, um CNPJ, do que um fundador. Então, a grande ideia do branding é a gente construir algo maior do que o próprio negócio, né? Contar uma história daqueles números que estão sendo gerados ali naquele negócio de uma forma que seja envolvente, que seja significativa. Eu acho que nós, como consumidores, a gente experimenta isso o tempo todo, né? Eu tô dos dois lados, sou estrategista, mas ao mesmo tempo sou uma consumidora. Isso, bom, antes a gente te cortou, vou te cortar de novo. Mas a gente te convidou, mas... Explica pra galera o que você faz. Chegou chegando, já veio, se apresenta. Agora, a gente é mal educado pra caraca também. Quase que eu perco a piada. Não posso perder a piada. Lá vem. Que ele tá assim, cortando todo mundo. Por quê? Tá de mau humor. Porque o Flamengo, no momento que a gente grava esse podcast, é campeão brasileiro, é campeão das Américas. Desnecessário. Assunto desnecessário. Não precisa. Entendeu? E o pior é que ganhou agora o último jogo também lá do
mundial, do Interclubes. Flamengo é uma Vai marca ser fortíssima, né? Vamos falar do branding do Flamengo? Não, claro que não. A gente pode falar de qualquer... Bom, o podcast é meu, eu vou falar... Para com essa boa de falar do Flamengo, para com essa merda. Yasmin, se apresenta, conta pra gente, vou pra me nossa apresentar audiência. oficialmente, né, gente? Né? Eu sou Yasmin Corbo, sou estrategista de marca já há 11 anos. A gente está batendo 150 marcas esse ano, construídas. Sou publicitária de formação, né? Mas dentro da nossa área a gente vai se encontrando, né? Vai encontrando um lugar que a gente ama. E olha que loucura, eu sou filha, meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga. E meu irmão é médico. Então, assim, eu sou a ovelha negra da minha família, realmente. Fui para a área de publicidade porque eu amo o aspecto do comportamento, do consumo. Então, em branding eu consigo trabalhar muito com isso, né? Sou especialista em inovação também. Estudei inovação em Jerusalém, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Legal. Então, assim, o nosso método é fruto de todo esse repertório que a gente vai construindo na vida, né? E, na verdade, durante a nossa vida, a gente vai construindo o nosso repertório criativo, vai esbarrando com marcas, né? Que a gente se apaixona, que a gente ama. E quando a gente vê, a gente está trabalhando com isso. Muito massa. Eu falo que o meu trabalho é o parquinho de diversão, gente. É a parte maneira, entendeu? É pensar na estética, é pensar na estratégia, no dinheiro. Então, assim, é muito gostoso. Eu sou o outro lado da moeda, né? É a cara e coroa do marketing, né? Tem o criativo e tem o performance, os números e tal. Números. Você Cara e coroa aqui. Você tem que pegar tudo que ela constrói e transformar isso em venda. Venda, isso Vamos aí. transformar em sujo, dinheiro. entendeu? Trabalho sujo. Vamos transformar em dinheiro. Exatamente. É o trabalho sujo. Manda. O que é branding? Explica pra galera, porque a gente fala assim com muita naturalidade, mas nem todo Sim. mundo entende o que é branding, né? Então explica aí da sua visão o que é branding. Tá, isso é um terror, gente. Por que é um terror? Porque muita gente confunde, acha que branding é logotipo, acha que branding é logomarca, né? Tem gente que fala ainda errado, logomarca, o certo é logotipo, tá? Logotipo, logomarca não existe, essa palavra não existe. Tem gente Bom que... saber, aprendi alguma coisa. Isso aí, isso Eu aí. já tirando do meu vocabulário. Isso aí, logotipo. E tem gente que acha que é algo para empresa grande, né? Quando, na verdade, a gente que está ali na ponta, né, convivendo com empresários médios, pequenos, a gente vê que a empresa que começa já com essa estrutura de marca, ela perde muito menos tempo. Ela tem muito menos, ela desperdiça muito menos energia em lugares errados, em comunicações erradas. Então, tem uma máxima, né, que as pessoas às vezes levam para o lado errado. Eu vou começar e aí depois eu organizo essa parte. E aí a gente tem o resultado, né, por exemplo, das 150 marcas que a gente construiu, nenhuma faliu, nenhuma quebrou. Por quê? Porque são marcas que nasceram já com uma clareza de quem é o público, como eu vou me comunicar, qual experiência esse público deseja. E aí a gente consegue construir algo com intenção e não daquele jeito assim, jeitinho brasileiro, sabe? Espontâneo, vamos vendo no que dá. Não dá para brincar com o negócio, né? Mas, olha só, eu vou, sem querer te confrontar, mas já te confrontando, porque eu sou ótimo nisso. Quando a gente pega o pequeno e médio empresário, a galera que está começando no início da sua jornada, e aí eu quero ajudar, eu sei que não é, mas eu quero ajudar a quebrar crenças limitantes que a galera que está começando a jornada tem. Quando você constrói... Por isso que eu falei da história, logo na hora que a gente começou, eu falei construir a jornada, que aquele negócio pode ir crescendo e mudando. Quando a gente fala de uma marca que está começando, iniciando, você concorda que tem que ter a essência precisa estar lá, né? Só que eu acho que o pessoal entende que fazer um projeto de branding, de marca, é caro para quando ele está começando. Pô, não comecei nada, estou montando meu negócio agora. Não tem, assim, eu tenho que me preocupar em vender e entregar o meu produto ou serviço do zero. Como é que a gente confronta essa objeção? Já vou logo para a objeção na largada, Sim. Porque eu acho que se a gente mata essa na largada, porque assim, a gente pode falar de todo o aspecto legal pra caramba de marca, mas o cara, na minha visão, toda vez que eu me deparo com os pequenos e médios empresários, que essa galera tá crescendo, escalando, buscando escala, buscando negócio, o cara, quando eu entro nesse mérito, o cara se depara. Não, mas isso vai custar uma fortuna. Como é que a gente combate e monta uma lógica para isso fazer sentido nele, sobre a essência e o que ele pode ir fazendo? Klaus, para te responder, eu vou puxar um pouco para o nosso lado, assim, o lado aqui do criativo, do estrategista. Eu acho que isso é uma falha do mercado também. Legal. Não conseguir dizer... Você viu que o financeiro puxou pro lado dele, isso é caro! E aí você, não, calma aí que mas não é. Mas é isso, porque poucos profissionais conseguem mostrar que não é caro. Porque, na verdade, a gente consegue, através do branding, reduzir custo de aquisição do cliente, a gente consegue reduzir
ciclos de aprendizado, né? Tornar esse ciclo de aprendizado muito menor, porque você aprende muito mais rápido, porque você tem uma estratégia. E aí quero perguntar uma coisa para vocês dois. Onde uma marca existe? Em qual lugar, assim, que você encontra uma marca? Cara, pra mim, a marca, ela tá mais presente na hora que você está usufruindo do produto ou serviço. Então, assim, na hora que você está usando aquilo, é que você tem percepção de valor da marca. Não adianta nada. Na experiência. Na experiência. Para mim, é na experiência. Então, por exemplo, eu até propositalmente vim com o boné da Champions aqui, né? Para mim, assim, você vai num jogo da Champions, é outra parada. Porque a música de entrada, a maneira como é feito, a lógica como as coisas são feitas, do jeito que as coisas são feitas, você tá no jogo da Champions. E assim, é óbvio que aquilo já é um jogo de futebol, já por si só é uma experiência. Sim. Mas é naquilo que você tá usufruindo. O sensorial ali, né? Mas eu vou pegar um outro caso que não tem nada a ver com um serviço ou uma experiência, tem a ver com um produto. Ontem, literalmente ontem, meu telefone tá com problema de bateria. Eu tenho um iPhone, eu sou um Apple maníaco, tudo da Apple. Vamos falar sobre a Apple. Então, é que eu sei. É o case total. Mas eu tenho tudo da Apple. E aí ontem eu falei, cara, segunda-feira eu falei, cara, tá dando menos de 70% da bateria, vida útil, tem que trocar a bateria. Aí fui lá, marquei um horário na Apple. O cara foi, tudo bem, não tem aqui, encomenda, quinta-feira chega. Me mandaram um WhatsApp, cheguei, só vem aqui, entreguei meu telefone, uma hora e meia depois, uma hora depois você pode vir aqui pegar o telefone. Uma hora depois o telefone tava pronto. Ele virou pra mim e falou assim, na hora que eu fui tirar a bateria, sua tela tava com trinco. Ela rachou na hora que eu fui tirar. E aí ela ficou com friso. E aí eu troquei a tela. Aí eu falei, vou morrer numa grana. Ele falou, não, por nossa conta, tá resolvido isso aqui. Não, foi na hora que a gente tirou a bateria que deu problema. A tela tá trocada, você tá com a bateria nova, toma no seu telefone. A sua expectativa era funcional, né? Era de resolver um problema. Cara, e o cara, assim, o cara deu um BO, eu não precisei, eu falei... Ele nem te ligou, né, pra falar o problema. Ele falou só, eu falei assim, ok, obrigado. Sim. E agora eu tô com a tela nova e a bateria nova. Então, de novo, a Apple tem muita qualidade, né? A gente fala da Apple como qualidade. Mas não é só na qualidade, é na maneira de lidar com o cara. Sim, então, a Apple, pra mim, é isso, essa história, né? Que a gente fala, né? É produto e serviço, né? A maneira como ele trata o negócio. Eu tenho uma história boa da Apple, posso contar? Por favor. Pode. Então, adoramos histórias. Vamos lá. Uma universidade gringa dessas que estuda a neurociência do consumo, fez um experimento, né? Com alguns alunos, com algumas pessoas. Colocaram essas pessoas para ver o logotipo da Apple e o logotipo da IBM. Tá. E depois testaram o desempenho criativo desses dois grupos. Qual dos dois grupos teve um desempenho criativo maior? O da Apple. Por que vocês acham que isso acontece? Cara, qual é o poder de um logotipo? É a percepção que o cara tem por trás que dispara alguma coisa, ativa alguma coisa no cérebro dele que ele liga aquele negócio de alguma maneira. Eu sou millennial, eu tenho 34 anos. Eu cresci sonhando em ter um MacBook rosé. Era o meu sonho. Por quê? Porque todo filme de... Por que rosé? Porque eu sou menina, entendeu? Tá bom, ok. Teenagers. Isso. Capricho. E é também um pouco mais, assim, tipo, na época, né, há muitos anos atrás, era mais difícil encontrar no Brasil. Então, era aquela coisa, assim, que você via em filme, aqueles filmes, tipo, daquelas executivas em Nova York, né? A gente que é criativa, a gente sonhava em viver aquilo. O meu sonho era ter um MacBook rosé. Por quê? Essa história de que a Apple é uma marca para criativos, para inovadores, para disruptivos, para rebeldes, é uma história que está sendo contada, gente, há muito tempo. Mas eu não sou nem disruptivo, nem rebelde, você nem criativo. Eu sou um cara financeiro quadrado. Meu Apple tem planilha. Mas você é um consumidor extremamente criativo. Você não... Quanto você pagou nesse boné aí, Klaus? Esse aqui eu não lembro. Mas é porque ele é de 2013, já faz tempo, já tem 12 anos esse boné. Uns bons euros. Mas você tem cara que paga um bom dinheiro em coisas por conta da narrativa das coisas. Não, eu pago. Eu acabei de comprar... como esse episódio sai depois do Natal e os meus filhos e a minha mulher não estão aqui, eles não vão ver isso. Então, ele sai depois do Natal, nós estamos gravando antes. Mas eu comprei... na última Copa, a Adidas fez e eu não comprei. Me arrependi tanto que quando eu vi que estava liberado de novo, eu comprei. Toda a Copa do Mundo eles fazem isso. Eles liberam um box... Porque desde 1970, as bolas da Copa do Mundo, elas têm nome. Sim. Tango,
Telstar, Jabulani e tal, que era da África do Sul. Aí tem a... E agora tem a nova dessa Copa que eu esqueci, Trifeta, Traieta, esqueci o nome da Copa do Mundo, da bola da Copa do Mundo agora. E aí eles liberam um box com todas as bolas. Com a cara da bola. Eu comprei o box da Adidas com todas as bolas. Pra você, né, de presente. Eu, é o seu presente de eu Natal. paguei caro. Eu paguei caro nesse trem. Qual é o custo da matéria-prima para fazer aquilo ali uma bola? não, ali É não uma tem. bobeira. É uma bobeira. Mas por quanto que é vendido? Essa gordura vem da onde? Então, Vem do brand, vem da história que cada marca conta. Adidas é uma marca sensacional. Então, puxando, né, te respondendo, eu acho que às vezes falta nos criativos essa habilidade de explicar o quanto o nosso trabalho reduz custos de aquisição, reduz o tempo de uma tomada de decisão e ajuda o empresário a ter muito mais clareza do mercado, sabe? Mas sabe que tem um ponto que eu queria aterrissar. Porque é o seguinte, aterrissar não no sentido não que a gente tá voando, porque eu adoro esse assunto, pra caraca. Mas quando a gente fala da galera que fatura 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, até o cara que fatura 30. Tem uma galera que fatura 30 que ainda não tem essa percepção, essa visibilidade. A galera que a gente lida aqui, que eu tô atingindo hoje, é a galera que fatura de 100 milhões para baixo. Então, sendo que a massa é entre 1 e 15. 20, né? Quando tem um cara que fatura 30, 40, você fala, caraca, esse cara é um diferente dentro desse mercado de empresários e empreendedores iniciando a sua jornada para criar grandes empresas. E os exemplos que a gente está dando, Adidas, Nike, Apple... Tá, então vamos aterrissar. Tem um bom exemplo pra te dar. Eu quero... Não, mas antes eu trazer... posso cortar uma coisa? Porque Claro. a Yasmin fez uma pergunta pra nós dois, que você respondeu. Ah, foi mal. E ela não deu a resposta. E eu tô aqui me coçando pra saber Deixa eu te onde a marca perguntar. mora. Você viu? Você entendeu que eu crio confusão, né? Eu Sim. sou ela que Tá traz igual o negócio aquele pro plano, financeiro contra Isso, as exatamente. criativas. Boa. Nath, vou te perguntar então, onde que uma marca existe? O Klaus falou que é no produto e no serviço. Pra mim, a marca existe no inconsciente coletivo, no inconsciente da audiência, do público-alvo, né? Ela atinge a pessoa em vários pontos do cotidiano dela, de uma forma ou de outra. Usando o produto, obviamente, como o maior ponto de contato, mas eu acredito que uma marca poderosa, ela se relaciona em outros pontos que não são exatamente no uso do produto. Posso dar a resposta? Por Pode. favor. A marca só existe em um lugar, na nossa cabeça. Mas... Fora da nossa Mas mente, mas- fora da nossa mente, é produto, é serviço, é função. Então, Esse perfeito. imaginário coletivo é algo que precisa ser construído com intenção. A gente não pode deixar na mão do nosso cliente como ele vai sentir, como ele vai experimentar, né? Tudo isso que a gente sente sobre a Apple, sobre a Nike. E aí eu vou trazer um exemplo mais real para vocês perceberem. Tudo isso é construído com estratégia, né? Recentemente a gente fez o rebranding de uma marca, de uma, vamos dizer assim, uma confeitaria, né? Uma pessoa que começou a fazer doces em casa e aí ela criou um quiosquezinho no shopping e aí ela veio, né, com a demanda de que ela queria, enfim, aumentar o mix de produtos dela e ela entendeu, mesmo sendo uma empresária de uma cidade pequena, né, ela entendeu de que era necessário ter uma marca que tivesse o rosto, né, daquilo que ela estava projetando para o futuro. Ela não mexeu em absolutamente nada de matéria-prima, de produto. O produto dela continuou o mesmo. Ela aumentou em 36% o preço dos produtos dela. E nenhum cliente sequer chiou. Por quê? Porque tem uma nova estratégia ali, né? Uma forma de Diminui mostrar, aquele né? tempo da pessoa entender se vale o preço ou não vale o preço. Eu acho que todos nós aqui, o tempo todo, a gente compra coisas que poderiam ser muito mais baratas do que são, Não tem de a menor fato, dúvida. né? Não tem a menor dúvida. E a gente compra por quê? Porque aquilo mexe com a gente. A neurociência já provou que quando a gente se relaciona com uma marca, são as mesmas áreas do cérebro quando a gente se relaciona com pessoas. Então, quando você já vê aquele povo que briga. Não, eu sou Samsung é muito melhor. Não, eu sou Apple, Apple é muito melhor. Tem um amigo meu, a gente conhece, Defende né? como se fosse uma pessoa Não, mesmo, sabe? eu sou um Apple maníaco. Eu também. Sou um Apple maníaco, gosto tudo da Apple. E tem um amigo, depois a gente tem que fazer esse corte e mandar pra ele. Alexandre Abramo, da Hotmart. O Abramo é um cara que ele, se ele der um iPhone, ele vende. Ele odeia, não gosta da Apple Jura? e tal. Não, o quê?
A brincadeira é dizer que a gente vai dar um iPhone de presente pro Abramo. É o cara que é o antagonista do que parece ser um ET. Não, inclusive é uma coisa engraçada, né? Porque assim, se você perguntar pra qualquer um sobre a Apple, todo mundo vai dizer, é o que eu quero, né? É o desejo de consumo. E o cara repele isso, é muito engraçado. O Abramo não gosta, é o cara que defende Samsung. Samsung não, Android, né? Também. Só para não dizer que é Samsung, é Android. Tem um bom estudo também sobre essa disputa Apple e Samsung. Essa mesma universidade, né, olhou pessoas que utilizavam Samsung e colocaram ali notícias, né, positivas, negativas, enfim, informações positivas e negativas sobre a Samsung e sobre a Apple. O consumidor de Samsung olhou a notícia negativa sobre a Samsung de forma, assim, neutra. Não sentiu nada. O da Apple se revoltou. Então, o que isso prova? Que um branding bem feito... Você vira defensor da marca, Vira defensor e sai da camada da função. Porque Samsung funciona, a gente sabe, né? Sim. Tem gente que diz que a câmera é até melhor. Exatamente. Por que a gente continua nisso aqui? Que é, na verdade, uma seita, né? Porque quem tem MacBook e Apple... Tem que andar com adaptador para todo lugar. Migrei em 2008, nunca mais voltei. É isso. É um viciozinho, mas é uma marca muito bem construída, né, gente? Desde lá de Steve Jobs, é um negócio que mexe com a nossa cabeça, não tem jeito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Cada um do seu ponto de vista de especialista, né? Qual é o momento certo, então, para começar a investir em marca? Pensando na jornada de uma empresa. Vou sempre puxar a minha sardinha para minha jornada, né? Eu sempre conto a história... Seu lugar de fala. Meu lugar de fala. Eu gosto sempre do seguinte, né? Quando a gente fala da jornada, aquela oportunidade, né? Se você não viu, Nath, depois bota aquele vídeo aqui da jornada do empreendedor, as 5 fases. As 5 fases. E tal, clássico. Esse vídeo é um clássico. É um clássico. As 5 fases do jornada. Aliás, inclusive, depois nós temos que se apresentar os nossos troféus aqui, ó. Da última fase lá. Depois lá do outro lado estão os outros 2. Depois a gente mostra lá. Quando você tá pequenininho, você tem que ter um conceito, na minha visão, você tem que ter um conceito claro na sua cabeça. Mas aí você ainda tá testando a sua ideia, criando o que você quer, entendendo, validando o MVP e tal. Quando você chega para disputar ali o seu campeonato brasileiro, quando você já saiu da divisão de base, já tá no negócio ali, eu acho que é a hora de você investir pela primeira vez nisso. Porque você já tem uma ideia validada, você já tem um conceito validado, e você já tem a cara do que você quer imprimir para aquilo. Que você quer que aquele produto ou serviço tenha. E por que eu digo que isso, na minha visão, não pode ser antes? Porque nem você sabe. Sim. Nem você tem clareza sobre como você deveria fazer. Então, vou pegar a minha praia, né? No início, quando eu criei a True Giants, e aí a gente começou tudo com um gigante por trás, eu só tinha uma coisa na cabeça. Eu falei assim, eu vou fazer isso e manter isso, porque as pessoas olham para mim e naturalmente falam do gigante e tal, etc. Eu falei, isso aqui tem que fazer parte de alguma construção narrativo. E de uma narrativa. Agora, o que isso ia virar, eu não tinha mais remota ideia. E eu fui fazendo e transformando isso e fazendo isso, e eu acho que a coisa foi chegando num ponto onde eu falei, cara, agora eu tenho mais clareza de como é que isso aqui deveria ser. Mas antes eu acho que não. Então, faz parte da jornada você ter a ideia, uma concepção de como é que aquilo deveria ter por trás, mas eu acho que você tem que estar com um nível de clareza sobre essa entrega de produto ou serviço para poder fazer essa história, para poder dizer, é essa marca que eu quero imprimir. Não se trata de corte de faturamento. Não se trata, não. Eu tenho X de faturamento, então agora eu posso investir em marca. Não, eu acho que se a pessoa tiver do zero, mas eu tenho clareza absoluta, 100%, do que como eu vou entregar meu produto ou serviço, eu acho que ela deveria fazer. Eu acho que é mais sobre o nível de maturidade mesmo do negócio, é isso, né? Porque exato. Isso que o Cláudio está falando. E maturidade não a ver com faturamento, né? Sim, porque a jornada empreendedora é isso. A gente tem uma ideia, a ideia só resiste ao tempo de você executar ela, né? E você tem que ter aquela resiliência de testar, validar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Óbvio que alguns empresários começam já de forma muito organizada, não é o perfil do brasileiro, né? Não. A maioria vai tentar, vai começar, enfim, do jeito que é possível, mas a gente costuma falar, né, aquela etapa ali em que você tá na atração, já validou o teu produto, o teu serviço, né, tá começando a tracionar, é sinal de que o mercado realmente entende o que você vende, deseja o que você vende, e aí você entra com essa estratégia a mais. E aí, já respondendo o início do nosso papo, branding é estratégia de negócio, gente. Branding tá aqui para servir ao negócio, para mexer ponteiro financeiro.
não é a cerejinha no bolo para deixar bonito. Posso sabe? pegar um gancho no que você falou? Eu não sei nem se a Nath certeza. tem outra pergunta, mas eu acho que tem um gancho importante aí, né? Porque uma das primeiras coisas que eu faço quando eu pego um cliente novo é entender a estratégia global dele. Entender a estratégia dele, porque como é que eu conecto marca com estratégia, pegando o que você falou, né? Eu sou o cara da estratégia. Eu consigo pensar e desenho estratégia para pequena e média empresa, para qualquer uma. Todo mundo deveria ter estratégia. E na hora que a gente começa a traduzir isso em prestação de produto ou serviço, eu viro pro cara e falo, agora você precisa pensar como é que você vai transmitir isso que você quer de culturas e valores que você pensou na sua estratégia, da sua missão para que o seu negócio existe e a sua visão de longo prazo em alguma coisa visível. E eu não estou falando só de logotipo, eu estou falando de o que o cara, para ativar no córtex dele lá, dizer o seguinte, essa é a percepção que eu quero que ele tenha. Sim. Então, acho que marca é a tradução, é a expressão visível da estratégia. É isso. É exatamente isso. isso. Por isso que eu gosto de falar, né? Pegar os números e transformar em histórias. Porque número nem todo mundo gosta, né? Esse olhar muito funcional, né? Quando a gente fala de geração de valor, existem diversas gerações de valor que o teu negócio pode causar na vida do teu cliente, né? Funcional, te reduz tempo, reduz estresse. Mas quando você vai caminhando para um lugar de marca, você vai gerando um valor muito mais simbólico, muito mais emocional, impacto social. E, gente, a gente tropeça nisso o tempo todo. A gente se emociona, né? A gente se emociona com propaganda. A gente paga muito mais caro porque, como você falou, da bola da Adidas, né? Porque é exclusivo, porque conta uma história. Isso é muito mais sobre nós, sobre como a nossa mente funciona do que sobre como o mercado funciona. E aí é você jogar o jogo, você pegar tudo isso que está na mesa como possibilidade e usar em favor do teu negócio, do crescimento do teu negócio, e vai crescer, vai trazer resultado, vai diminuir custo, isso aí é certo. Boa. E Yasmin, você acha que vale a pena fazer, tipo, vamos dizer assim, meio trabalho de branding? Por favor, não. O que é meio? Eu não sei. Tipo, sei lá, vou fazer um logo, Vou fazer uma coisa, uma aqui logomarca no Canva, entendeu? Não. Tipo um meio trabalho de branding. Cara, eu vou brigar, eu não vou, meio marquinha no Canva não é isso que eu quero dizer, né? Mas assim, eu vou repetir, né? Alguma coisa você precisa fazer para começar a testar o seu produto ou serviço, se você não tem certeza ainda. Como é que você lida com isso? Sim, eu acho que quando É uma marca no Canva. Sim. Só que eu não tô aqui pra vender a marca no Canva. Mas é por isso que eu tô dizendo que eu acho que assim, nem eu acho que deveria ter marca no Canva. Mas tem um meio do caminho ali, né, pro cara que tá começando e chegar. Sabe qual é o grande problema pra mim, Klaus? É que tem negócios gigantescos com esse nível de faturamento que você falou aqui, que continuam com uma marca no Canva. Isso acontece. Porque o discurso das pessoas eu vendo bem e vendo bem desse jeito. E aí, trazendo um panorama para vocês. A gente está aqui final de 2025, 2026. A tributação no Meta vai subir absurdamente. Então, o custo de marketing vai subir absurdamente. E o que os grandes mentores brasileiros estão falando? Invistam em marca. Então, é algo que Tem uns que estão dizendo, tira esse faturamento do Brasil. Aí depende da linha ideológica. Os tributaristas estão dizendo para começar a faturar via Panamá, mas tudo bem. Exatamente. Então, a gente vê um movimento do mercado de disputa de atenção muito grande, né? Porque tem muita gente empreendendo. Eu acho que pós-pandemia a gente está vivendo um boom no Brasil, não sei se vocês concordam. E isso aumenta e muito a disputa de atenção e acaba que você precisa, nos segundos que você tem, comunicar quem você é. E quando a gente olha até as grandes tendências, né, do WGSN, do Google Trends para 2026, conteúdo criativo, construção de narrativas valiosas, construção de marca, né, de branding estratégico. Então, a minha visão é essa. Eu acho que daqui para frente o mercado vai caminhar para uma necessidade, porque os lugares, e aí acho que a Nath pode até falar melhor, os lugares que as empresas estavam contando, né, de trazer esse resultado por um custo muito barato, estão mudando. É que o mercado, a gente está falando muito de digital, né? Que nós três acabamos tendo muita conexão com esse mercado da educação online, infoproduto e tudo mais. Eu e Yasmin, a gente faz parte do mesmo grupo de negócios, né? Do nosso amigo Pedro Quintanilha. Então, aliás, se você não conhece o Pedro, segue o Pedro aí, pelo amor de Deus. Sim. Pedro Quintanilha. Vê a nova marca dele que tá linda. Quem fez?
Quem fez? Quem fez, Argentina? Mas, enfim, trazendo ponto, né? Esse mercado aqui no Brasil, ele nasceu e cresceu e se consolidou como um mercado de marketing direto, né? Então, compra tráfego, vende. Compra tráfego, vende. E aí, quando a gente viu um movimento que ainda era muito pequeno, de produza conteúdo, porque o conteúdo vai te ajudar a vender mais. Sim. Isso era um comecinho de um brand, mas como a gente criou-se os gurus do marketing digital, muito focado numa produção de conteúdo massiva, Sim. de doutrinação e não com a narrativa de branding Sem uma visão de alinhada. longo prazo. Exatamente. Todo mundo ganhava dinheiro e ainda ganha Porque algum. era barato, mas cada mato alto, macha... né? Cada enxadada é uma Cada minhoca. enxadada é uma minhoca. Hoje em dia, você tem que dar 50 machacadas. Imagina em pra poder dar. 2026. Tá virando um mercado Normal. comoditizado, né? Ou seja, Não, na verdade, mercado está virando normal. um mercado normal. Onde Sim. você precisa trabalhar Tem concorrência, diferenciação. exato. E diferenciação... para você começar, porque eu acho que a grande vantagem do digital era você precisa de muito pouco, seu MPV é mínimo, Não, ainda a barreira de entrada ainda é muito baixa. Sim. Muito baixa. Mas muito a concorrência tá... Não, é isso. Então, eu acho que Não tem longevidade. Você entra, né? Mas se permanecer, já é outro jogo. Eu acho que, sem discordar de vocês, mas já discordando, eu acho que lá atrás era mais fácil você escalar, mesmo sendo ruim. Hoje, você entra, mas não consegue escalar com a mesma velocidade ou com o mesmo... Não. mesmo sendo ruim, ou mais ou menos. As pessoas Não. estão cada vez mais desatentas, existem cada vez mais especialistas em tudo. Então, é uma conta que não fecha. E aí, o lugar onde você consegue construir essa diferenciação, ser escutado por mais segundos, por mais tempo, é construindo uma narrativa, um posicionamento. E isso parece muito exclusivo da nossa geração, da nossa era, mas, assim, as marcas passaram a existir por conta desse excesso, né? Pós-revolução industrial, por conta dessa saturação. Então, vira e mexe, o mercado tem que buscar diferenciação através de uma estratégia mais profunda, com um olhar mais a longo prazo. Cara, eu tenho uma história boa. Começos dos digitais crescendo no Brasil. Participava de um grupo e 2 raízes, 7 Nutellas. Aquilo foi me dando uma aflição. Porque eu, tenho uma vida de marketing, apesar de não ser nunca fui profissional de branding, mas tenho uma vida de marketing. E aquilo me dava uma irritação profunda. Porque eu falava, cara, qual que é o sentido estratégico de só repetir isso, sem isso estar conectado com o teu posicionamento, com a Sim. tua persona? Isso me dava uma irritação tão grande. Mas isso é igual... E eu tive um papo mega blaster com o Érico sobre isso quando eu tava Érico lá. Rocha. Érico Rocha. Falei, cara, não faz sentido. E tipo... E ele te provou que fazia sentido ou não? Não. O tempo Mas provou, o tempo Nath, provou. aquela polêmica. Porque, tipo, no ano seguinte... Aí eu já tinha saído. Mas no ano seguinte, ele começou a falar de Roma. E o que é Roma na linguagem do Érico? É posicionamento. Sim. É a narrativa central da marca. Só que, mano, pra fazer essa parada entrar na Bodega. cabeça da galera que não é marketing, é difícil, cara. Não, Vamos ser polêmico. Esse pessoal briga muito com os livros e com as teorias. Mas, no fim das contas, vale o que está validado há muito tempo, né? Vale aquilo que você prova com o tempo. Eu tenho uma frase que eu falo sempre que cara, marketing é sobre o comportamento humano. Nós somos, enquanto ser humano for ser humano, marketing é marketing e viva Kotler, Então, entendeu? É isso, é isso. Cara, viva Kotler, aonde eu... Parece Dona, o até que eu faço? Me defende. Cara... É isso, pode subir os créditos. Pode saber. Sobe as Boa tarde letrinhas. a todos. Sobe as letrinhas. Mas não é... É que, na verdade, tem um livro muito bom agora, se chama Psicologia Financeira. No limite, é sempre sobre gente, né? Afinal... É isso, é comportamento. E as pessoas, comportamento. elas não são tão surpreendentes assim. Não, elas são zero Não surpreendentes. são. Que coisa chata. Não. Eu achei que era a tão Gen Z surpreendente. A Gen Z é mais... É mais aquilo, é mais isso. Mas, no fundo, gente, comportamento é cíclico. Olha só, o que aconteceu na Revolução Industrial, quando teve que haver essa questão de criar marcas para poder diferenciar, porque eram muitos produtos nas prateleiras e as pessoas não estavam acostumadas, está acontecendo agora de novo. E vai acontecer sempre. Então, assim... Vai envelhecer. O grande lance que eu acho que, até para pegar o gancho que a Nath estava falando, né? Porque, porque agora tem uns... Era a onda do momento, né? 7 raiz,
Dois raiz, sete Nutella. Dois Eu raiz, lembro sete disso. Nutella. Dois raiz, Você sete falou, Nutella. Foi um flashback, assim. E ano passado, 2025, na verdade, foi o ano do lançamento pago, né? Porque você que não é do mercado digital, Sim. todo ano tem uma novidade. Uma tem hype. Tem uma coisa que fica hypada. Esse ano, 2025, foi faça um lançamento pago. É um evento que você convida as pessoas para participar num final de semana, 2, 3 dias. Vende ingresso pro seu Vende evento. ingresso barato pro seu evento. Chega lá, você vende uma coisa mais cara. Esse é o mote do tal do lançamento pago. Então, era a onda do momento, que isso que vai resolver os seus problemas. É óbvio que o negócio já começou a ficar meio esquisito, né? Já começou a não dar tanto resultado como estava dando. E a gente vai ter que inventar uma outra coisa como já, né? Eu tenho que saber qual vai ser a onda de 2026. Vai ser o... Mas, ó, eu vou te falar uma parada. Isso ainda é um estilo de resistência ao marketing, que é marketing, que é o Raiz. marketing de fundamento, o marketing raiz. Não é. Cara, eu acho que Não é. Porque é uma forma de você tentar olhar a sua estratégia de negócio somente pelo ROAS. Então, vou pegar o ganso, você vai entender, você vai concordar comigo. Que o ponto todo é o seguinte, estratégia não muda, tática muda. Mas é O isso. lançamento, então, mas é que o pessoal chama de estratégia, mas é uma coisa que não é estratégia, Não é tática. Sim. Entendeu? Você mudar fazendo lançamento pago, 2 raiz, 7 Nutella, lançamento de 3 dias, uma sem, live de não sei o que e tal, etc, Agora, etc. É a tudo tática tática, a estratégia não pode muda. tomar o lugar da estratégia, que eu Sim. acho que é esse lugar que alguns negócios falham, assim. É isso aí, Fica no esse é dia a meu ponto. dia, né, nos números do dia, no alcance do dia, e não tem essa visão de o que eu tô construindo. Quer ver uma outra máxima que o branding quebra? Pessoas compram de pessoas. Já escutaram isso? Já, várias vezes. Pessoas compram de pessoas, mas valor, brand equity é gerado onde? Em marca, não em pessoas. Pessoas são Sim. canceláveis, pessoas passam por doença, por situações. Então, tem algumas verdades absolutas que a gente tem que questionar, porque é um movimento recente também. A gente está falando aí Sim. de um tempo de quê? De uns 7 anos de mercado digital, assim, Eu não sei quente se, no Brasil? Eu não sei se tem essa pergunta, mas se não tiver, eu vou fazer. Porque eu acho que é uma pergunta Pode que fazer. passa na mesa e na mão e na cabeça de muitos pequenos e médios empresários, a galera, os empreendedores estão começando a sua jornada e tal, etc. Que é outra coisa que chega muito em mim, mas muito. E aí, como é que eu faço? O que eu faço? E aí eu discuto estratégia sobre isso. Que é, quando é que você faz a migração e... quando a gente vai para a rede social, Instagram, né? É a pessoa. E é o que você falou, né? As pessoas são canceláveis, né? O Flow só conseguiu resistir à merda do Monark, falando besteira. Mas eles tiveram que tomar atitudes radicais para ele poder sobreviver, né? Hoje ele, inclusive, não mora nem mais no Brasil. Quando é que essa galera tem que olhar e em que momento você entende que ele deveria... o cara que começa como uma marca e olha para a pessoa e que ele deveria começar... Do ponto de vista estratégico financeiro, eu sei, mas do ponto de vista de marca, que ele deveria começar a carregar isso para o lado de... Eu acho que no momento em que ele tem um processo de validação superado, assim, as pessoas compram, gostam, ele gera valor, está bem precificado, e ele precisa começar a entender que a gestão de tempo dele não pode estar em xeque. Então, quando a gente fala de um fundador, por exemplo, uma pessoa que... Cara, o anúncio é dependente dele, sabe? Só performa se o cara aparece. Só performa. Não, no meu caso, se eu nem ele apareço. tá. Eu apareço e não performa nada, mas aí é outra história. É outro caso, Mas né? aí o problema sou eu, né? Então, não tem quando jeito, esse empresário ele percebe que a coisa está muito dependente dele, e até a nível, não só a nível de resultado de anúncio, né? Eu dei o exemplo de performance, mas assim, conteúdo. Então, hoje, se você observar no mercado, né, tem marcas que tem um fundador forte, mas que tem outros rostos aparecendo ali também. Por quê? Porque já estão preparando o terreno para que a marca haja aquela transferência de legado que a gente fala, Sim. né? A marca receba o legado que está no fundador. Claro, gente, o fundador é importantíssimo. O fundador é o coração do negócio, é ele que pensou, ele que sentiu, mas ele precisa conseguir representar isso para além dele, senão tem muitos riscos envolvidos, né? E uma empresa grande também demanda mais trabalho de um fundador. Esse cara vai estar ali o tempo todo, de frente, aparecendo na marca. Talvez não seja o ideal. Então, a gente precisa criar uma estrutura para que haja essa transferência. Muito bom. E do ponto de vista financeiro, qual é o momento, então, de sair da marca pessoal e ir para marca corporativa? De novo, a jornada, né?
a hora que ele tá... Que eu acho que é o mesmo ponto que a Yasmin falou, mas o ponto pra mim é assim, principalmente quando a gente fala de serviço, é a hora que ele diz assim, acabou, não tem mais como eu escalar sozinho, né? Não sou mais eu, né? Que é no limite a mesma coisa, assim. Acho Então que... nós concordamos, Klaus. Concordamos em alguma coisa. Não, concordamos em coisa pra caramba aqui. Tô brincando. Mas eu acho que sim. Eu acho que é na hora que o cara diz assim, ó, cara, não tem mais solução. Eu não consigo mais tocar esse negócio sozinho aqui. E para continuar escalando produtos e serviços, apesar de eu ainda poder ser durante muito tempo o rosto ou a imagem, e eu preciso começar a transferir isso para uma marca, para um lugar onde a gente consiga... as pessoas conseguem enxergar que não é só mais a figura, né? O A. É o A, o B, o C, o D, o E. Acho que um exemplo clássico disso, voltando, né? Não tem jeito, a gente é um clichê, mas assim, a gente fala de branding, tem que falar de Apple. Cara, Steve Jobs. Cada criação da Apple, cada comunicação, a gente percebe ali um DNA que ele deixou, né? Não tem a menor dúvida, mas a gente já pode trazer para casos mais recentes, aqui eu também vou puxar a sardinha para os meus amigos, ex-sócios do Esporte Interativo, é a Cazé TV, né? Sim. A Cazé TV é Cazé TV. Hoje você abre a Cazé TV, tem o Luizinho da Cazé TV, Sim. Tem o Beltrão da Cazé TV. Só que a cara do Beltrão, o que o Beltrão faz, o que o Luizinho faz, tô falando deles porque são meus amigos, trabalharam comigo no Esporte Interativo, então assim, é fruto da cultura e da maneira que o Cazé quis imprimir naquele negócio. Então... Eles contam a mesma história, a mesma personalidade. Então hoje você já pode transmitir um jogo na Cazé TV sem o Cazé. Sim. Porque você já sabe o que você já pode estar preparado que você vai encontrar lá a mesma experiência, a mesma forma de falar, o pessoal mais despojado, vai soltar um palavrão, ninguém vai falar nada, né, e tal, etc. Então, acho que esse é o lugar que Isso é o que todo empresário deveria buscar, né? Sim. E aí tem o outro lado também, que às vezes o próprio fundador não quer, né? Ele quer que continue centralizado nele. eu não quero não. Eu também nunca quis. Quero não. Eu já nasci catapulta de ideias. Então, eu já nasci, né, True Giants, mas teve uma coisa que quando eu tenho um conselho, né, sempre tive um conselho, e mesmo quando eu faturava quase nada, eu tinha 4 pessoas o conselho consultivo que me ajudavam. E quando eu criei a marca, o True Giant, não tinha o S, era True Giant. E aí teve um dos conselheiros, que era o cara da parte comercial, Sérgio Lopes, muito meu amigo. Tem um podcast gravado com o Sérgio em algum lugar aí. O Sérgio virou para mim, e falou assim, não sei agora se foi o Sérgio ou foi o Léo, acho que foi o Sérgio. Virou para mim e falou assim, coloca o S no final, é True Giants, porque não é sobre você. Legal. Foi a percepção Olha como uma letra a percepção muda do Sérgio, uma história. Então eu tenho os 2 domínios. Eu tenho o True Giant e o True Giants. E você sabia que o meu e-mail é o único que é True Giant, o resto da galera toda... É o True Giant, ele é o gigante verdadeiro, né? Engraçado, né? O único e-mail que é True Giant sem o S é o meu. Mas eu criei o outro com o S porque uma hora vai causar confusão, né? Eu costumo dizer que é como um filho, assim. Vocês têm filhos, né? Você tem filho também? Eu não tenho filho. Não tem? Não. Eu tenho 2. Filho, ele tem coisas nossas ali que às vezes... O meu filho é a cara do meu marido, ele não parece nada comigo fisicamente, mas você conversa com ele, sacanagem, o moleque podia ter tão bonito. Ele é lindo, ele é lindo. Fala aí, Duan, se defende, cara. É lindo, tá bom. Mas quando você conversa com ele, tem um fundo ali, entendeu? Que sou eu. Por quê? Porque a genética tá ali, gente. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? A nossa genética como fundador, a nossa marca herda. Mas isso tem que ser feito com estratégia, né? Isso não vai acontecer assim de forma mágica. Nós estamos trabalhando isso agora, né? Vamos resolver. Tem outras marcas ali na tela. Vai ter coisa nova ali na tela. Vamos trazer cases de Yasmin. Fazer um podcast só para falar, apresentar as rebranding. Muito bom. E Yasmin, você tem algum framework assim, tipo, que a pessoa possa fazer um dever de casa em casa, para poder se entender como marca? Olha, eu acho que algumas perguntas. Tipo um quiz, isso. né? Tipo sei lá. Algumas perguntas. Você consegue definir em uma frase o que a tua empresa, que a tua marca promete realizar, promete resolver para o teu cliente? Já é uma pergunta que se você tiver uma resposta assim,
muito profunda. Tipo, se começar com depende, já temos um problema. Já tá ruim, isso. Você tem clareza de quais são os comportamentos, as projeções, as dificuldades, as dores do teu cliente? Porque antigamente, né, Nath, a persona era aquele quadradinho, né? Tem mapa de empatia da persona. Isso, mora em tal lugar, faz tal coisa. Gente, somos... Perfil demográfico, socioeconômico do isso cara. Aí, quantas TVs o cara tem em casa, né? Mas assim, hoje a gente TVs consegue... Não faz nenhum nem sentido. sentido. Nem Será carro, que tem no IBGE ainda? Aquela loucura, porque... Deve ter. Deve ser quantas telas a pessoa tem em casa, padrão né? social da pesquisa do PNAD ainda tem. Mas realmente, isso não quer dizer nada. Olha como a sociedade mudou, né? Quantas TVs... Não, mas isso ainda tem pro brasileiro médio, né? Como diria um amigo meu, um afegão médio, não todo mundo assiste TV pelo celular hoje em dia. Quantas telas, eu diria? Dependendo da geração, nem TV tem. Nem TV tem. Mas é muito importante entender, assim... e é uma pergunta que, inclusive, está no nosso processo de criação de marcas, né? Como que a pessoa se sente depois... Como ela deveria se sentir depois que ela consome, né? Depois que ela compra de você. Porque tem isso também, né? Por exemplo, para um homem, comprar um carro não é comprar algo para te levar de um lugar para o outro. Quando um homem compra um carro, para você se eu pudesse, mas no geral... Quem compra carro lá em casa é a Raquel, minha mulher. No geral não é, né? No geral, não é. O cara tá comprando uma ferramenta porque carro para mim não é um negócio confortável, gente. Entendeu? Então, carro para mim não é um negócio... Se pudesse inventar o teletransporte, para mim era mais fácil. Eu não tenho esse... Eu não cabo, por exemplo, vou comprar uma Ferrari. Eu não entro naquela bosta, não adianta. Entendeu? Então... As marcas não estão sabendo te atender. Não estão. Na verdade, carro pra gente como eu, grande, todo mundo fala em SUV e picapes enormes. Então, assim, eu não posso ter um carro esporte. Não tem carro esporte pra mim. Quem vai fazer uma Ferrari, um Bugatti, um Lamborghini com um cara de 2,08 metros de altura? Até porque poucas pessoas no mundo têm mais de 2 metros, né? Então... eu tô fora de 99,99% da população brasileira. Eu sou 0,01% da população. 6 sigma. Pô, pra que eu falei isso? Tudo bem. Tudo bem. Distribuição normal da curva da população brasileira. É o engenheiro que há dentro de mim que não se liberta dessas coisas. Mas é isso. É olhar para o cliente e entender o entendimento. Entender como ele entende as coisas. Então, assim, só pra gente amarrar aqui os pontos. Se você consegue definir a sua transformação, né? Em uma frase... Isso. Sem o depende, né? Sem o depende. A sensação que você gostaria que a pessoa tivesse quando consome seu produto. E tem mais alguma frase importante? Tem um outro exercício muito legal, que é o exercício de percepções. A gente pergunta, como o teu negócio é? E assim, a gente que é dono, né? A gente sabe falar. Se eu for falar aqui da Romã, eu vou falar, gente, a nossa cultura é incrível, meu time é maravilhoso. A gente sabe o que a gente tem de bom. Mas como que as pessoas percebem isso lá fora? E aí o branding entra para quê? Para fechar esse gap de percepção. Caramba, às vezes as pessoas, por exemplo, podem ter uma noção de que eu sou super séria. Porque meu tom de voz é um pouquinho mais... né? Mas, na verdade, eu não sou. Na verdade, eu sou divertida. E, às vezes, eu estou perdendo um lugar, um território no mercado porque as pessoas não me enxergam como realmente eu sou. Então, como o fundador enxerga o negócio dele, o valor que ele gera... Cara, o que ele faz de bom, o que ele faz de melhor e como as pessoas lá fora estão percebendo. E aí entra um lugar também da gente escutar os consumidores, né? Escutar os consumidores e os potenciais consumidores. Esses últimos dias a gente fez um evento, né? O Be a Giant. Maravilhoso, inclusive. É o Be a Giant Summit. Né? Tá aqui, quer dizer, deixa eu botar aqui, ver se... Copinho. Não sei, depois o pessoal da edição aproxima a primeira edição ali. A gente até tem um copinho e tal, etc. O banner que estava no evento. E foi muito legal a percepção. Eu tive sentimentos antagônicos com o feedback do evento. Por quê? Porque todos eles foram muito bons. Assim, NPS 10, eu fiquei feliz pra caramba NPS 10, né? NPS, pra quem não sabe, é uma medida calculada para saber como é que é o feedback do evento, né? Para saber a qualidade do evento. Então a gente teve nota 10, o que é ótimo. Mas eu recebi algumas coisas tipo, eu não te enxergava assim, isso aqui, você é maior do que eu tava vendo, você pode me ajudar mais. E aí eu falei assim, caraca, tô transmitindo um pouco essa coisa. Então, apesar... A comunicação do dia a dia A comunicação do dia a dia não está dando a dimensão e a grandeza do que poderia dar. Então, teve um cara que literalmente disse, eu fui lá no primeiro dia para te prestigiar e quando eu vi, eu falei, caraca, eu tô num outro lugar, eu tenho que vir aqui toda hora.
E aí ele aumentou o escopo do que ele tá fazendo comigo depois disso. É impressionante. Que massa. Que massa, né? Então, mas por conta do evento. Você que teve um tempo ali, tive né, uma com as preparação. Uma preparação. Aquele negócio foi todo uma preparação por isso. Aliás, ano que vem tem Be a Giants, segunda edição. Ano que vem não, porque isso aqui já vai ser tá em janeiro. Acho Então que vai ser esse ano... 2026. 2026. Não sei, tem que fazer a conta. Não é. Então tá, Não é. você tá dizendo. Vai ser em janeiro. Então é em 2026. Esse ano, lá pro final do ano, tem. Já tá preenchido todo o calendário de dezembro. Ah, falta um episódio. Tudo bem, mas não vai ser esse. Não, esse episódio, estou dizendo agora, esse episódio não vai para dezembro, vai para janeiro. Então tá tudo certo. Assim, a gente faz a discussão da cozinha assim, entendeu? Ah, Ao mas- vivo, No podcast. Por isso que eu falo, mas assim, aí eu vou dizer que é isso tem coisas que pra mim são marca. Isso é uma das coisas que pra mim é percepção de valor. Se não fosse pra fazer assim o podcast, eu nem faria. Imagina, num podcast todo engomadinho. Não, eu com nem faria. Se roteiro, não fosse pra botar o meu boné, se não fosse pra fazer as coisas, se não fosse pra gente ter uma conversa solta assim, eu não faria. Porque isso aqui não faria sentido pra mim. E esse é um ponto também que eu percebo que as pessoas confundem muito, assim. Algumas pessoas têm a sensação de que você precisa virar um personagem. Sim. É. Cara, personagem não se sustenta a vida toda. Sim. Não É tem isso. como. Precisa ser, eu sempre falo isso, precisa ser uma roupa que te cabe. Se não te cabe, você não vai usar, porque é desconfortável, eu posso sabe? dizer que Total. roupa que não me cabe, realmente não me cabe. Literalmente. Literalmente não me cabe. Literalmente. Você sabe bem Imagina. como que é viver isso. Sei. Falar pro Klaus assim, olha, o seu evento não pode ter uma menção a esporte, a futebol, Não, tem que ser tá algo louco. sério. Ele Sim. desmaia, gente. Não, eu ia ter um problema Impossível. sério. Não tem como. Caminhando para o final. Caminhando para o final. Caminhando para o final, Yasmin. Para Diga. você, então, a pergunta final do nosso podcast. Ai, meu O Deus. que é, na sua opinião, se tornar um gigante na construção de marcas? Olha, tem várias correntes aí no mercado, né? Ai, marcas milionárias, marcas bilionárias, marcas sexys, envolventes. Lá a gente definiu a nossa medida como ser uma marca que emociona. Eu acho que a gente está aqui, o mundo sempre foi movido, regido por boas histórias, por histórias que fazem a gente sorrir, a gente se emocionar. E eu sinto que é um pouco do nosso trabalho, sabe? A gente contar histórias que emocionam. A gente vê um empresário cheio de propósito, cheio de vontade de mudar o mundo. Um cara que poderia estar ganhando dinheiro, às vezes, no CLT, mas está ali cumprindo o seu papel, correndo o seu risco, que só a gente sabe o risco que é ser empresário no Brasil, para contar uma história que emociona. Então, eu acho que se todos nós aqui, como empresários, se a gente conseguir tocar o coração de alguém, se fizer sentido para alguém aquilo que a gente tem que contar, gente, isso já é muito, né? Isso já é tudo. Muito legal. É isso. Muito bem. Mola. Parabéns. Quer fazer o seu jabá? Claro, bota aí. trabalho com isso, gente. Vai, Jabá, bota aí, Instagram. Aonde o pessoal te acha, Yasmin? Vamos lá, @Yasmin Corbo no Instagram, tô no YouTube também. Yasmin com Corbo, Y. Com Y e N de navio A gente no vai botar final. aqui embaixo. Isso, mas... Isso aí, me siga também no @Marcas com Asas, que é a nossa agência e consultoria de branding. Clube Marcas com Asas, então criação e acompanhamento de marcas também, nosso programa é incrível. E troca comigo lá no meu Instagram, @Yasmin Corbo, vou adorar receber vocês lá. E, Boa. gente, muito obrigada pelo convite, Muito amei. bem. o nosso Foi papo. muito legal. Obrigada, Yasmin. Fui!